Olá pessoal, tudo bem? Almirante Cesarani aqui, hoje com um convidado especial, o Capitão Fábio Engler. E hoje nós estamos estreando um programa novo, que é... All Media Types. Isso, nós vamos falar de gibis, livros... As novidades das mídias com Star Trek em geral. Então a gente está querendo fazer um programa um pouquinho diferente, num bate-papo aqui, e vamos tocando aí pra frente, tá certo? Não sai daí, a gente volta já. Então pessoal, voltamos aqui com vocês e hoje excepcionalmente vamos falar do que, Fábio? Olha, tem bastante novidade aí de Star Trek. Uma delas é a possível fusão da CBS com a Viacom ou Paramount. Isso aí, a Viacom, pelo que eu saiba, ela é dona, né? Ela pelo menos tem uma boa parte da Paramount e também da CBS, o canal de TV que transmite Discovery. E o que afetaria isso para nós? O que seria de interessante isso para nós? Na verdade, a CBS, como a gente sabe, ela detém os direitos de tudo que é série de Star Trek na TV, né? E a Paramount, que é uma parte da Viacom, detém os direitos dos filmes de cinema. Só que essa divisão atrapalha muito para você criar enredos novos, séries novas, porque uma empresa não pode invadir os direitos da outra. Entendi. Na hora que você une as duas, o que pode acontecer? Isso pode ser bom ou pode não dar em nada na realidade, porque a gente já vê o seguinte, os executivos que estão lá, eles vão continuar, entendeu? Os roteiristas que fazem esses roteiros maravilhosos que todo mundo adora, também continuarão lá. Então, o que pode acontecer tem um pouco de esperança aí de que as coisas caminhem um pouco mais rápido, porque o pessoal, os americanos, têm discutido muito essa história de Discovery passar na CBS All Access, que nada mais é do que uma Netflix da própria CBS. Então, eles não gostariam de pagar como não gostam, né? De pagar algo a mais só para assistir alguma coisa. Eu não sei se essa fusão vai adiantar muita coisa. O que eu acho que poderia melhorar é você ter interconexão de filmes novos do cinema com as séries na Netflix, por exemplo, né? Então, o pessoal que está fazendo roteiro na Netflix para Discovery poderia usar histórias, falas e itens do canon que você tem no cinema dentro das histórias que estão na Netflix, que hoje eles não podem usar, né? Por falar nisso, em canon, essas coisas todas, a gente tem também gibis, né? Nós temos muitos gibis, infelizmente esses gibis não chegam em papel aqui no Brasil, chegam por meios romulanos alternativos, eu ia falar, meios alternativos, mas antigamente quem publicava muito gibi era a DC Comics. Inclusive eu tenho um aqui, da DC Comics. Não está aqui, infelizmente não está aqui, perto. Está em algum lugar por aí, Está aqui nesse sinal. Está por aqui atrás em algum lugar. Está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um gibi antigo. Muito legal, por sinal. Muito legal, por sinal. São arquivos de Star Trek. Entendeu? Que ele tem umas histórias antigas. Em inglês, né? Em inglês. Claro que não chegaram aqui. E quem publicou esse livro foi a própria IDW. Mas esse gibi eu comprei, por incrível que pareça, na Disney. Olha só. Isso é milagre, né? E falando de IDW, são os gibis novos que estão fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Nós temos muitos gibis aqui que chegam da nova tripulação, né? Da nova timeline, que são canônicos, né? Todos os gibis da IDW, da nova timeline, da Kelvin Timeline, são canônicos. Exato. Então eles contam a história antes e depois dos filmes que a gente já viu no cinema. Inclusive nesses gibis, eles pegam as histórias da série clássica, por exemplo, Galileu 7, Galileu 7, se vocês não lembram, Galileu 7 é um episódio da série original
onde o Spock cai num planeta com o transporte Galileu. Isso, com a tripulação que ele comanda. Exatamente. Na primeira vez. Na nova geração. Desculpe, clássica. na clássica. O que aconteceu? No gibi, eles reescreveram essa história, né? E com o Spock novo, com uma tripulação nova, contando basicamente o mesmo Nesse universo paralelo, né? Nesse universo paralelo. Algumas diferenças interessantes. Exatamente. É uma história bem legal. Inclusive, acho que são os primeiros 10 ou 20 gibis da IDW. Ele conta justamente os episódios da série clássica em quadrinhos com a nova tripulação. Isso, no universo paralelo, onde as histórias são um pouco trocadas, são um pouco truncadas. Né? A IDW lança gibis direto. Um dos mais famosos dele foi antes os prelúdios dos filmes. Nós temos aqui, inclusive, um que conta como era o Khan. Isso é muito legal. Entendeu? Isso conta a história do Khan antes dele ser encontrado pelo Almirante Marcos em Star Trek Into Darkness. Né? Para você entender por que o Khan é do jeito que ele é na nova timeline. Ele não é nada parecido com o Montalban da série clássica que a gente conhecia. Inclusive, só vou fazer uma adenda no que você falou aqui, Fábio. Na realidade, o Marcos encontra ele nos gibis. E aí ele dá missões. Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir ler. Eu também. Não sei porquê, mas eu acho que vocês vão conseguir. Exato. Ele conta a história de... Ele caça, né, o Khan em algum lugar, ele acha por acidente a nave, né? Antes do Kirk. Como chama a nave? Bottom Bay. Bottom Bay. Ele acha Bottom Bay, ele pega o Khan e a tripulação toda, ele faz uma espécie de lavagem cerebral no Khan, e aí ele vira... Spoiler alert. Spoiler alert. Ele vira quem, Fábio? O John Harrison. John Harrison. Ele vira o John Harrison. E aí ele tem várias missões como John Harrison. Entendeu? Não como Khan. E isso acontece várias coisas. Inclusive ele tem uma missão em Cronos super interessante lá, que ele acaba dando a introdução para o filme. E explica muita coisa. Explica muita coisa. Então ler os gibis que são prelúdio dos filmes explica muita coisa. Infelizmente no Brasil esses gibis não chegam. Infelizmente os gibis não chegam. Exatamente, em papel. Eles chegam de outras maneiras alternativas. Romulanas. Romulanos. Vamos dizer assim, falando em Romulanos, a gente tem aqui também um gibi dos Romulanos, que é muito legal, Romulans, entendeu? Ele conta, esse é da série clássica, entendeu? Ele conta várias histórias que são bem interessantes. Como que eu não li esse ainda? Você não leu? Você não me passou. Agora eu vou ler. Tá vendo? É claro que ele vai ler só se sair da minha estante, porque eu não vou deixar tão fácil assim. Entendeu? As coisas aqui funcionam de uma maneira meio diferente. Mas a gente sempre consegue. Exatamente. Outras mídias que são muito interessantes, além dos gibis e da história que a gente deu, são os livros. Os livros. Nós temos muitos livros que têm chegado ao Brasil. Infelizmente, a esmagadora maioria não chegou também. E esse nem por meios romulanos. Nem por meios romulanos. Nem por meios romulanos. Por enquanto, porque a gente tem uns projetos para isso também, né? Não. Em breve a gente vai. Não conheço nenhum projeto desse tipo. Não conheço. Os livros que tem aqui, nós temos livros muito interessantes, por exemplo, esse aqui, ó. Esse chegou em coisa, é um livro que foi escrito pelo William Shatner, entendeu? Ele está aqui. É história. A história dele, porque vocês sabem que em Generations, filme 8, no filme 8, ele morre. E ele não se morre na ponte. Exatamente. Vocês lembram disso, né? Exatamente. Naquela ponte, não na ponte da coisa. Então vocês lembram disso. A ponte cai nele, não é a ponte da Enterprise. Então o que acontece? O William Shatner, não sei se você sabe dessa história, ele entrou nessa e como aconteceu com o Nimoy, ele se arrependeu amargamente. Ele se arrependeu e aí ninguém mais quis dar papel para ele. Eles acham que ele é meio estrelinha, que ele é meio não sei o quê, umas coisas lá que é muito estranho. Então o que acontece? Ele escreveu esse livro, desculpa, eu pus pra cá o livro, mas é esse livro aqui. Ele escreveu esse livro
que conta a história dele. Você já leu esse livro? Já, é Então, interessantíssimo. Então conta a história. É uma outra versão, né, para depois do pós-morte de Kirk, né? E como vocês estão vendo na capa, ele está aparecendo na capa, ele vai aparecer no livro, né? Mas eu não vou contar como. Então, gente, como vocês podem ver, nós temos muita coisa para falar nesse All Media Types. Mas para o vídeo não ficar muito longo, entendeu? A gente só deu uma introduçãozinha para falar para vocês o que é que rola e o que vai rolar nos próximos episódios. Não perca, porque vai ser bem interessante. Então, por enquanto, vamos ficando por aqui. Por aqui. Vida longa e próspera, Cesaroni out. Engler out.